O Celso Amorim continua dando um monte de declarações extremamente preocupadas e coisa e tal. Isso aqui ele já deu ontem já, né? Que devemos nos preocupar, nos preparar para o pior e não sei o que lá. Ele está muito catastrofista. Não é só ele não, tá? O Guterres da ONU e também aquele cara lá da Rússia, o Dugin. O Dugin, meu amigo, tá desesperado, cara, dizendo que não, porque um a um nossos aliados estão sendo sistematicamente destruídos. Se o Irã e a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã caírem, nós seremos os próximos, né? O cara tá entendendo a jogada, de fato, né? O Putin cometeu um erro absurdo, um erro totalmente sem sentido, destruiu a Rússia completamente, agora vai pagar o preço disso, né? Mas aí a dúvida que fica é o seguinte, esse pessoal não está exagerando demais, né? Porque veja, como eu falei no outro vídeo que eu falei sobre o Celso Amorim, tudo bem, a Rússia tem uma máquina de propaganda que ela herdou da União Soviética, né, do antigo comunismo e coisa e tal. Mas perder o Irã é chato pra caramba, mas é perder mais um país. O que está quebrando nessa história? Tem alguma coisa quebrando nisso daí. O pessoal está realmente muito mais preocupado do que deveria, né? Quando, por exemplo, eles perderam a Venezuela, eles não ficaram tão chateados assim. Assim, ficaram chateados, evidentemente. A Rússia não gostou de ter perdido a Venezuela. Perdeu a Síria também, ficou chateado, mas não tinha nada demais, né? Perdeu a Armênia. Enfim, teve várias situações em que a Rússia perdeu justamente porque está se destruindo lá na Ucrânia, não consegue mais fazer geopolítica, então, né, ficou nessa situação de penúria aí. Mas com o Irã, alguma coisa mais aconteceu, alguma coisa além disso se quebrou nessa história toda aí. O Irã, aparentemente, tinha uma peça fundamental nesse quebra-cabeça da esquerda mundial que o pessoal sentiu, tá? Sentiu muito isso daí. O que será esse quebra-cabeça, né? Qual será essa peça que foi perdida com o Irã desse pessoal, né? Porque veja, a esquerda mundial, ela continua existindo, continua aqui no Brasil, tá cheio de esquerdista, continua tendo, e não vão sumir, não é que vai acabar o esquerdismo, vai continuar. Aparentemente, tem alguma peça no Irã que é muito importante para esse pessoal e que eles estão muito chateados com isso. Vamos tentar entender aqui, porque a dúvida que fica é a questão do urânio, né? Que o governo está discutindo agora a privatização do urânio. Sabe quem é que o Lula quer vender o urânio no Brasil? Os irmãos Batista, é lógico, não é privatização no sentido de vender para qualquer um, é vender para os amigos, é vender para o amiguinho ali, o Wesley Batista e o Wesley Batista, né? Então estão querendo vender o urânio do Brasil para o Wesley Batista, né? E lembra daquele navio que teve no Rio de Janeiro e coisa e tal? Ele pegou fogo, vocês sabem, né? Foi um dos navios destruídos. Aliás, toda a marinha iraniana foi destruída nesse ataque americano e coisa e tal. Ele está pegando fogo. Aí o pessoal começa a ligar as coisas. Será que é isso? Será que tem a ver com urânio, com enriquecimento de urânio, com bomba atômica? O que será que tem a ver aí que esse ataque ao Irã quebrou a espinha dorsal do comunismo mundial, né? Eu sou Peter Turbuni, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Jaspion, o Libertário Galáctico. Peter viajou, Bolo sua casa ocupou e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, devemos nos preparar para o pior, diz Celso Amorim sobre o conflito com o Irã. Eu já falei sobre isso. Celso Amorim está extremamente pessimista, está achando, não, que absurdo. Como ousam matar o Ayatollah só porque ele ficava machucando as meninas, ficava matando jovens porque não estava usando o hijab direito, não sei o que lá. Como podem, né? Como ousam, né? E não é só ele não, né? A gente falou do Guterres também, o português lá também. E o Dugin está aqui dizendo, olha só, um a um, nossos aliados estão sendo sistematicamente destruídos. E é verdade, né? Ou seja, perderam primeiro a Síria, depois perderam a Armênia, né, no conflito ali de Nagorno-Karabakh, depois perderam a Venezuela, Cuba já está mais para lá do que para cá também, e agora perderam o Irã. Mas é aí que eu falo para vocês, aí que tem alguma coisa a ver com o Irã, porque ainda tem outros aliados. Tem a Coreia do Norte, tem o Brasil ele é aliado da Rússia, né? O Lula ama o Putin de paixão, né? Paixão homossexual completa, né? Até a China eventualmente pode ser vista como um aliado do Putin, né? Mas o que quebrou? Qual que foi o ponto que quebrou nisso daí, né? Porque alguma coisa quebrou. Esse pessoal está muito chateado. Olha aqui como é que tá o Dugin, cara. O cara tá tendo uma quebra mental aqui, ó.
Num sentido global, tudo depende de quanto tempo a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã consegue segurar. Se o Irã conseguir segurar por muito tempo, tudo vai acabar na direção oposta. Se a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã colapsar, nós seremos os próximos, nós vamos cair em seguida, né? No Irã, uma estátua de Wael Epstein foi queimada. Wael Epstein atacado no Irã e queimado seus líderes espirituais, políticos e militares. Isso é a era da guerra de Wael. Wael? O que esse cara está querendo dizer com isso? Wael Epstein. Né? O Ocidente é a civilização de Baal. Baal é um deus ali dos canonitas, né, ali na região de Israel, ali, né, que era meio que competidor do judaísmo na Idade Antiga, né, e está fazendo guerra contra todo mundo que não cultua Satã. Né. Tecnologia é importante, mas escatologia é ainda mais importante. Repara como é que ele está falando umas coisas que não tem muito sentido. O cara tá abalado, bicho. O cara quebrou. O Dugin quebrou. Aqui, ó, se o conflito afegão-paquistani não for diretamente relacionado com escatologia, porém, o conflito Estados Unidos, Irã e Israel é diretamente ligado a isso, né? Assim, nós precisamos renomear as operações, forças especiais de operação para espada de Ketocon. Tudo será diferente. A guerra da Rússia com o Ocidente na Ucrânia é escatológica, né? O cara está aí com uma fixação anal aí bastante forte mesmo, né? O anticristo é capaz de atacar não apenas de fora, mas também de dentro. Ele faz líderes indecisivos, lentos e que falham em compromissos e acordos, né? Caraca, ele está criticando o Putin aqui, hein? Ele está mandando que o Putin fez merda. O Putin fez merda em 2022, já falei para vocês. O pessoal que me critica dizendo, Peter, você errou, você disse que o Putin não ia atacar a Ucrânia. Já falo e repito. Quem errou foi o Putin. Eu não errei porra nenhuma. Quem errou foi o Putin, que fez essa idiotice aqui. E tá até o Dugin criticando o cara aqui, ó. E para lutar contra eles, um líder precisa desenvolver um realismo espiritual firme, um alerta metafísico e a habilidade de discernir a presença do diabo naqueles que estão próximos e distantes, baseado nos seus sinais iniciais. O Dugin pirou, cara. O Dugin quebrou, bicho. É o que eu tô falando para vocês, tem alguma coisa muito errada nessa história. E aí a dúvida que fica é, qual que é o papel do Irã nessa história toda, né? A gente sabe uma coisa que é fundamental. O Irã, ele tem a capacidade de mobilizar terroristas no mundo todo, né? Sempre teve. Todos os ataques terroristas, desde a década de 80, se você pegar, a imensa maioria deles tem alguma ligação com o Irã. O Irã financia o Hamas, financia o Hezbollah, financia o ISIS, financia todos esses grupos, sejam xiitas, sejam sunitas, todos esses grupos terroristas são financiados a partir do Irã. O Irã é um país rico, tá? O pessoal pode ter essa ideia de que lá que não, que é um país pobre. Não, o Irã tem muito petróleo, tem uma indústria desenvolvida, tem uma... Por quê? Porque ele era um país muito desenvolvido no passado, né? Entrou para a Idade das Trevas aí com os ayatolás, mas ainda tinha uma indústria muito competente ali no Irã, né? Ao contrário de vários países árabes ali da região do Oriente Médio. Então, o Irã tem essa capacidade, né? E usou isso para financiar terrorismo e coisas muito... Talvez seja isso. Talvez seja essa capacidade que o Irã tem, que a esquerda contava e que agora acha que não conta mais. Porque eles sabem, né? O Celso Amorim falou muito em ataques terroristas, e certamente vamos ter muitos ataques terroristas, infelizmente. Teve um ataque à embaixada americana lá na Arábia Saudita, né? Eu vou falar sobre isso lá no meu canal Mundo e Revolução, tá? Meu canal Mundo e Revolução, eu faço vídeos diários sobre a situação no Irã e sobre a situação na Ucrânia das guerras lá, fazendo análise do que está acontecendo, quais as movimentações e coisa e tal. Então vou deixar o link aqui na descrição do vídeo se você quiser acompanhar essas notícias lá. Então teve esse ataque ontem, ainda não falei nisso aí, vou falar no outro vídeo lá hoje, mas não foi ataque terrorista, foi ataque com drone. Agora, pode ser, tem várias células terroristas adormecidas aí na Europa, nos Estados Unidos. Num primeiro momento, não é de se estranhar que tem ataques terroristas. Mas isso não consegue se manter por muito tempo. Por quê? Porque esses grupos todos são financiados pelo Irã. No momento que o Irã cair, que não tiver mais financiamento para esse pessoal, a tendência no médio e longo prazo é isso sumir. E é isso que apavora a esquerda. A esquerda estava contando, muito provavelmente, com esses grupos terroristas para fazer a grande revolução deles.
Eu não duvido nada que a gente vai descobrir daqui a alguns anos que a esquerda estava planejando realmente fazer uma grande revolução, um grande, né, grande golpe mundial para fazer o reset mundial, aí, implantar um comunismo no mundo todo e coisa e tal. E parte fundamental desse plano deles era justamente a questão do Irã, dos terroristas do Irã. E essa guerra agora meio que matou essa ideia deles, né? Matou esse braço importante desse plano deles. Eu não sei, eu estou especulando, não tenho certeza, não tenho certeza do que é. Outra coisa que pode ser tem a ver com o urânio, né? Como eu falei para vocês, né? Aqui, ó, o governo discute controle privado do urânio. Né? No Brasil, a mineração de urânio e processamento de urânio são atividades estatais. Acho uma coisa absurda, um desfavor, tinha que ser tudo privado mesmo, justamente porque é importante. As coisas importantes não podem ficar na mão de políticos, né? Tem que ficar na mão da iniciativa privada, né? Que tem muito mais responsabilização do que os políticos. Então, ou seja, agora o governo Lula, que é tão estatizante, que gosta de tudo estatal e coisa e tal, está querendo privatizar o urânio no Brasil. Olha só que coisa, né? Aqui, ó. A mineração de urânio no Brasil anda tão devagar que o governo Lula, contrário a privatizações em geral, avalia ceder o controle de Minas a investidores privados para ampliar a oferta, quebrando um tabu de décadas. Olha só, é uma coisa tão excepcional, aqui, isso é matéria de hoje, tá? 2 de março, depois do ataque americano ao Irã, né? O governo Lula decidiu que tem que privatizar o urânio no Brasil, assim, do nada, decidiram privatizar o urânio. Que coisa estranha, né? Nesse momento, o Lula tomou uma decisão totalmente diferente do padrão dele, mas não é só isso aqui. Ó. Ele estaria privatizando isso para o grupo JF, que a Axia, né, que anunciou a venda de sua fatia na eletronuclear para o grupo JF, investimentos do irmão Batista. Os irmãos Batista, amigos do Lula, vão cuidar de todo o urânio e energia nuclear no Brasil. Olha que coisa linda e maravilhosa, né? É o que eu estou falando para vocês, meu amigo. Tem coisa por trás disso daí, tem alguma coisa nisso daí, né? Vocês lembram que teve navios de guerra do Irã aqui no porto do Rio de Janeiro, né? Esse navio aqui, o Iris Makran e o Iris Dena, 2 navios aportaram no Rio de Janeiro, muito estranho, cara, logo depois de 2023, né? É como se estivessem esperando o Bolsonaro sair do poder para botar o navio aqui, parar o navio aqui, fazer alguma coisa que a gente não sabe o que é, e depois foram embora, né? Nunca se soube o que esses navios vieram fazer aqui no Brasil, né? Nunca se soube disso. Muita gente suspeita que tinha a ver com urânio, né? Eu falei para vocês que eu acho pouco provável, porque o Brasil produz urânio, é verdade, mas produz uma quantidade pequena. Mas pode ter alguma outra coisa, pode ser alguma outra, né, sei lá, combustível gasto de usina nuclear, não sei, alguma coisa importante para o Irã aí para atentados terroristas, esse tipo de coisa, né? Como eu falei para vocês, o Irã é a máquina desse pessoal de fazer atentado terrorista, né? Os navios iranianos todos foram pro saco, tá? Tá aqui, ó. O Gilson Machado botou aqui o tweet dele mostrando que o navio que estava aqui no Irã e o que aconteceu com ele. Pegou fogo lá em Bandarabas, na base naval de Bandarabas, já destruiu já o navio, né? Tá aqui, isso aqui para vocês terem uma ideia de como é que tá as bases navais iranianas, né? Os navios tudo afundado lá, tudo quebrado lá. Ou seja, esse navio que estava aqui no Rio de Janeiro não está mais. A gente não sabe o que o navio veio fazer aqui, tá? Se era realmente questão de urânio ou se era alguma outra coisa. Mas não tem um negócio estranho? O Lula, que detesta privatizar as coisas, do nada resolve privatizar o urânio no Brasil para a JF depois do ataque americano ao Irã. Eu não sei, pode ser que eu esteja numa pista errada aí, pode ser que não tenha nada a ver isso daqui, mas que tá estranho isso, tá, né? Esse pessimismo do pessoal da esquerda, esse negócio de catástrofe, acabou, nosso plano deu errado. Cara, eu acho que sem querer o Trump salvou a gente de uma coisa muito foda que esse pessoal estava preparando, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.